Nós já instalamos o nosso banco de dados Postgres e agora a gente vai seguir com a utilização desse banco de dados em nossa aplicação. Nós já falamos anteriormente que nós precisamos instalar o Microsoft Entity Framework Core. E, além disso, a gente precisou instalar no outro exemplo o Microsoft Entity Framework Core.sql Server. Nós não vamos mais instalar esse porque a gente vai trabalhar com Postgres e não com SQL Server. Mas para que servem esses dois pacotes? No caso do pacote que a gente vai utilizar, vai ser o NPG SQL, que vai nos dar acesso ao Postgres. Esse pacote aqui, ele é um provedor de dados para este outro pacote. Então, o que tem neste grande pacote que, na verdade, é o nosso ORM? Então, o Entity Framework é o nosso ORM. O que a gente vai encontrar lá? Um conjunto de classes que nós vamos utilizar. A classe mais famosa e mais importante é a classe DBContest. Podemos dizer que essa classe aqui é a classe que representa o ORM. Além dela, a gente vai ter o DB7, a gente vai ter a classe Model Builder, a gente vai ter a classe Migration Builder. Mas se você não precisa se preocupar em decorar esses nomes e nem nada, só estou te mostrando alguns nomes que nós vamos encontrar por lá, na hora que a gente for trabalhar. Essas classes todas aqui estão dentro desse pacote aqui. E aí, essa classe, ela não conhece o banco de dados. Quem conhece o banco de dados não é essa classe, na verdade isso aqui não é uma classe, isso aqui é um pacote com várias classes dentro. Quem conhece essa classe é este outro pacote, que também tem várias classes dentro. Ele é que de verdade vai lá e fala com o banco de dados, e aí ele serve essa nossa outra classe aqui. É por isso que nós temos sempre esta classe, esse pacote aqui que é o ORM, Microsoft Entity Framework Core, é o ORM, esse pacote com um conjunto de classes, e sempre vamos ter um segundo pacote, que vai ser o pacote que realmente fala com o banco de dados e se comunica com o nosso ORM. No caso aqui é NPG SQL, se for SQL Server é Microsoft Entity Framework.sql Server. E tem para Oracle, tem para outros bancos aí, ok? E aqui, o que tem nesse pacote? Extensões dessas classes aqui próprias para aquele banco de dados, ou pacotes adicionais, ou classes adicionais, como Connection, como Data Sourcing, e outras classes dentro deste pacote aqui. No caso do pacote para SQL Server é a mesma coisa, vai ter o mesmo conjunto de pacotes, de classes dentro desse pacote, só que próprias para o SQL Server, ok? Isso é só para a gente lembrar do que nós já conversamos e já utilizamos em outro projeto. Mas neste projeto daqui, que nós estamos trabalhando agora, a gente ainda não instalou os pacotes. Lembra como instalar os pacotes? A gente pode fazer isso aqui pelo prompt do DOS, com o add package. A gente pode vir aqui no próprio VS Code, abrir um terminal aqui e usar o add package aqui também. Aqui igual, tá? É como se fosse aqui o meu prompt do DOS, só que está aqui dentro desse quadradinho. Mas a gente vai usar uma outra forma. Existe um conjunto aqui dentro do VS Code, você pode instalar à vontade sem número de plugins que nos ajudam a trabalhar. Um desses plugins interessantes é esse aqui, olha, NuGet Package Manager. Não só tem esse, não tem vários pacotes que você pode usar para NuGet. Esse daqui é um deles, eu acho interessante, eu vou usar ele aqui no nosso curso, mas fique à vontade para escolher outro se você preferir.
Já está instalado, é só você procurar aqui em NuGet, e aí vai aparecer uma lista de todos os NuGets, olha quanto tem aqui, tem um montão aqui. Você escolhe o que você acha mais adequado. Eu peguei esse aqui, NuGet Package Manager, e eu vou usar ele para o nosso curso, ok? O objetivo dele é bem simples, é nos ajudar a instalar esses pacotes. Em vez de eu escrever aqui add, opa, escrevi no lugar errado. Em vez de escrever aqui add, package, eu posso vir por aqui, chamar a linha de comandos que aparece aqui em cima. Para fazer isso é Ctrl Shift P. E olha ele aqui, olha, ele já está instalado para mim, olha, no Get, eu escrevo aqui no Get e vai aparecer todos os comandos que esse plugin me deu. Um dos comandos que esse plugin me deu é o Add Package, eu tenho um Remove Package e assim vai. Então eu vou fazer o Add Package. Aí eu vou colocar aqui, olha, se eu não souber de cabeça o nome completo, bota aqui só Microsoft. Ele vai mostrar todos os Microsoft que tem. No nosso caso aqui é o Entity, ó, ele já achou. Entity Framework Core. Selecionei ele. Ele vai me perguntar qual é a versão. Eu vou escolher a versão mais recente, que é o 9. Então, ele foi lá e instalou o pacote para mim. Vamos aproveitar que a gente já está por aqui e vamos dar mais um Add Package aqui para a gente instalar exatamente o NPG SQL. SQL. Ele já achou aqui para mim, olha. NPG SQL, Entity Framework Core, Postgres SQL. É isso que eu quero. Aqui a gente não tem ainda a versão 9 lançada. Imagino que seja lançada aí nos próximos dias ou mais 1 ou 2 meses. Mas seja como for, eu vou usar a versão mais recente que tem lá, que é 900 Release Candidate. Beleza? Então, acabei de instalar os dois pacotes. Mas instalou mesmo? Vamos olhar o nosso o nosso CS Proj. Tarefas API, CS Proj, vou clicar, olha aqui, ó. Ele instalou para mim os dois. Deixa eu diminuir isso aqui. Ele instalou para mim aqui os dois, ó. O Entity Framework Core e o Postgres SQL. Então, isso não é nada de novo, é só uma forma diferente de adicionar o pacote. Eu já estou com os dois pacotes aqui, dentro deles tem aquelas classes que a gente acabou de ver. São classes que a gente vai usar. Então, para começar a história, se você está pensando em DB Context, você acertou. É essa mesmo. Então, a gente vai usar essa classe. Essa classe DB Context, ela é uma classe concreta dentro do pacote Entity Framework Core. Ok? Então, a gente vai apenas herdar essa classe e fazer algumas pequenas mudanças nela. Vamos lá. Aonde que eu coloco isso? Eu vou colocar isso dentro da minha pasta data, que nós já vimos criados anteriormente. Se você não havia criado ainda, por favor, crie uma pasta data. Pode ser qualquer nome, tá? Isso aqui é só um padrão que é mundialmente utilizado, mas você pode escolher o nome que você quiser para qualquer uma dessas pastas aqui. Eu mantive o padrão, botei data. Botão direito, eu vou criar aqui um novo arquivo. Esse arquivo vai se chamar, olha aqui, isso também é um padrão. Você pode usar o nome que você quiser, mas é um padrão usar esse nome. Eu vou sempre manter o padrão, já falei antes, manter o padrão é sempre uma boa ideia. É o nome do teu projeto e context aqui no final, .cs, porque é uma classe. Então eu estou criando uma classe, um arquivo que vai ter uma classe chamada Tarefas API, que é o nome do meu projeto, e context no final, Tarefas API Context. Beleza? Então vou botar aqui, olha, public classe. Opa. Então criei aqui a minha classe. Ele está me dando aqui algumas dicas. Eu vou usar uma delas, que é colocar o namespace aqui para economizar a minha digitação. Eu vou dizer aqui para ele mesmo criar. Então criou aqui dentro do meu projeto Tarefas API, ele criou um namespace chamado data, ou data, em inglês, né? Então, ótimo. Eu estou aqui com a minha classe Tarefas API. Mas você vai perguntar, o que essa classe tem de mais? Não mudou nada, é uma classe qualquer, só tem esse nome aí. Esse nome faz alguma diferença? Não é isso que vai fazer diferença. Vai fazer diferença se nós herdarmos essa classe da classe DB Context. Note que ele automaticamente colocou aqui para mim o VS Code, colocou para a gente aqui em cima já o pacote, porque lembra que eu falei que DB Context está dentro deste pacote aqui, ó,
É por isso que eu preciso instalar o pacote. Se eu não tiver instalado, ele vai procurar de onde vem esse DB Contest. Não vai achar, não vai conseguir instalar nada, nem vai funcionar. Tá? Agora sim, eu criei uma classe minha para o meu projeto, onde eu estou herdando da classe concreta DB Context, que vem lá do Entity Framework Core, esse pacote que é necessário, que representa o nosso ORM. Ok? Muito bem. Agora, a gente precisa fazer algumas configurações dentro dessa classe. Bom, primeiro a gente vai criar um construtor para essa classe. Porque essa classe aqui, olha, a DB Context, que é uma classe concreta, ela tem um construtor dela também, que precisa receber um parâmetro da gente. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente passar um parâmetro para dentro dessa concreta aqui, eu vou criar o meu próprio construtor, vou pegar o parâmetro e vou passar para ela usando o super, né? Na verdade, o base. Calma, vamos ver isso aqui na prática que fica mais fácil. Então, para criar um construtor, aqui no VS Code, geralmente tem isso já instalado por padrão, um pluginzinho, que vem aí com os snippets que a gente pode usar. Se não, procura lá, VS Code, instala no teu. Acho que eu já pedi para instalar isso lá no início desse curso ou no curso anterior. O setor é o construtor, né? Tá escrito aqui, né? Construtor. Eu só escrevo o setor e pressiono o Tab. Ele já cria o construtor para mim. Ah, mas eu poderia criar um construtor eu mesmo? Pode, claro, não tem problema nenhum. Só para economizar a digitação. Um construtor, ele é assim, né? Public, o nome não tem um tipo de retorno nem nada, porque ele não tem tipo de retorno. O nome, que tem que ser exatamente o mesmo nome da classe, e os parâmetros que ele recebe. Tá? Então, que parâmetros ele recebe? Agora a gente vai usar como parâmetro desse construtor mais uma classe que a gente viu lá. Que é a... Deixa eu ver se a gente, na verdade, viu, né? Eu não lembro se a gente viu essa classe, mas a gente vai usar uma classe que está lá no nosso Entity Framework Core, que é a classe DB Context Options. Ela não está aqui, mas é mais uma classe que tem que estar aqui. Tem várias, eu não escrevi todas, né? Mas eu também tenho aqui a DB Context Options. Tá bom? Então, vamos lá. Voltar aqui para o nosso código e vamos usar essa classe. DB. Olha ela aqui, ó. DB Context Options. Essa classe, ela recebe, né? Eu passo para ela, né? Opa. Eu passo para ela aqui um tipo. Um tipo que ela precisa colocar nesta variávelzinha aqui, options. Esse nome options pode ser qualquer nome, tá? Pode ser OPT. Vou deixar OPT, pronto. É OPT, pode ser X, pode ser XPTO, pode ser qualquer nome. Geralmente a gente bota options, né, ou opções, para poder saber que isso aqui são as opções, só para melhorar a legibilidade do nosso código. Então, qual é o parâmetro que eu tenho que colocar? Na verdade, não é parâmetro. Qual é o tipo que eu tenho que colocar aqui? Eu vou botar o nossa própria classe de contexto como tipo. Lembra que a gente já falou sobre isso antes. Quando você cria uma classe, você, na verdade, está criando um tipo. E aqui ele está esperando um tipo. E o tipo que eu tenho que passar neste construtor é a própria classe de contexto que eu criei. E aí, a gente, na verdade, fez todo esse trabalho aqui para poder passar para a classe base, que é a classe mãe, ou seja, é essa classe aqui abstrata, perdão, concreta. Eu preciso passar para ela esse OPT. Eu criei aqui. É só isso. Eu preciso passar para essa classe aqui, para o construtor dela, o nome da minha classe. Só isso. Então, para isso, eu tive que capturar aqui nesse formato, guardar nessa variável e passar aqui para o meu base que vai para lá. Só para você ver que eu estou, né? Será que é isso mesmo? Eu cliquei nele aqui para a gente ir lá na classe DB Context. Olha o que ele recebe, ó. No tipo DB Context Options. E aí ele vai receber a nossa classe como parâmetro e vai fazer algumas operações em cima dessa classe aqui, criar algumas coisas e tal. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas eu preciso passar isso para lá, ok? Já fizemos. Maravilha. Agora vem a segunda parte
que é definir as minhas tabelas de dados. Lembra que a gente, lá no outro curso, não sei se foi no primeiro ou no segundo, eu falei que é importante você aprender sobre collections. Por quê? Porque as tabelas de dados são vistas aqui dentro do nosso código como collections. Então, a gente vai criar collections. E como é que a gente cria uma collection? Olha, a gente cria assim, public, por exemplo, list de categoria, que é a nossa classe que a gente criou em vídeo anterior. Categorias. Get e set. Tá? Então, cria aqui uma lista de categoria. Categoria é minha categoria. Public list de tarefa. Tarefas. Get e set. Então, vamos ver aqui, olha, só para a gente não esquecer, olha. Não esquecer não, para a gente relembrar. Aqui dentro de modos eu tenho as classes que eu criei. Tarefa. É uma tarefa que tem ID, nome, inscrição, blá, blá, blá. E tem uma categoria, que tem ID, nome e a lista de tarefas. Lembra? A gente criou isso em aula anterior. Ótimo. Então, aqui eu estou criando um list disso. Só que list vai criar uma lista de tarefas, uma lista de categorias. E eu queria dizer para ele, para a minha classe, que é uma classe que está dando de contexto, que isso, na verdade, além de ser uma lista, também ela se refere a uma tabela no meu banco de dados. Legal, né? Para isso é que existe aqui o db7. Existe uma classe db7, porque list também é uma classe. Mas também tem outra classe chamada db7. List é uma classe. Eu posso colocar qualquer classe aqui. E eu vou colocar a classe db7. Entendeu por que eu fiz isso? É para você entender que db7 é como se fosse um list. Ele vai gerar uma collection aqui de qualquer jeito. Você vai poder dar um add, remove, em suma, todas as operações em cima de uma collection. Só que quando você bota esse tipo de list, que é um list específico do pacote Entity Framework Core, ele já vai saber que essa categoria aqui é uma tabela lá no banco de dados. Então, db7. Na verdade, a gente não usa list aqui. A gente usa db7, que vem do nosso pacote Entity Framework Core. Ok? Pronto. Com isso daqui, eu já estou dizendo para o meu contexto o seguinte, olha, você vai pegar essa minha classe e vai passar lá para a tua classe base, para DB contexto concreta, base, e eu vou ter duas tabelas, tá? Essa tabela categorias e essa tabela tarefas. Essas duas tabelas têm que existir no banco de dados. Ok? Eu já vou deixar pronto aqui, porque é o seguinte, existe mais um método desta classe aqui, que a gente já herdou, mas eu vou sobrepor, sobrescrever. Para fazer isso, você usa o public, desculpa, vamos fazer protected, override. Override está dizendo o seguinte, olha, já tem esse método lá na abstrata, mas aqui na minha herdada, eu quero criar por cima dela. E aí é o one model create, está até aqui, ó. E aí, quando eu crio esse método aqui, ele recebe como parâmetro model builder. Lembrando que isso aqui é qualquer nome, tá? Eu posso escrever aqui só model ou só o modelo, desde que eu passe a usar essa variável daqui para frente. Então, esse modelo aqui é a lista, é o meu modelo de banco que tem essas entidades aqui dentro também. E a gente pode configurar elas uma a uma, criando chave primária, chave adicional, índice, um monte de coisa. A gente não vai fazer isso aqui agora, tá? Mas eu já vou deixar preparado. Eu vou, inclusive, comentar isso aqui. Não precisaria nem comentar, porque não está fazendo nada aqui dentro do código, mas só para deixar bem claro que isso não está fazendo nada no nosso código nesse momento, eu vou comentar. Vamos lá. Ainda falta pouco para a gente fechar esse ciclo de configurar o acesso ao nosso banco de dados. Tá bom? O que eu preciso mais? Eu preciso vir aqui no App Settings e criar... Deixa eu fechar essa janela que a gente não está usando. Eu preciso vir aqui no meu App Settings e criar uma chavezinha que eu já criei, chamada Connection Strings. E aqui o nome, você dentro de uma Connection Strings, você pode ter várias connections. Você pode ter conexão para um banco SQL, para um banco Postgres, outra para um banco Oracle. Pode ter 3, 4, 5 simultâneas dentro da sua aplicação. Então é por isso que ele cria nesse modelo, né? Você cria connection strings aqui, por isso que está no plural também. Aí você abre chaves e aí você pode sair colocando aqui várias
connections strings aqui e configurando essas connections strings. Espera aí. Tá? Pode fazer isso daqui. A gente não vai fazer. Só para você saber que isso pode ser feito. O que a gente vai fazer é conectar o nosso banco. Como eu instalei o Postgres aqui na minha própria máquina, então eu tenho que definir algumas coisas. Olha, host, a porta, host é o nome do servidor onde está o banco, a porta que ele vai usar para acessar, que é um padrão, todo banco de dados vai te pedir isso, o nome do meu database que está lá dentro, o username e um password. Então vamos lá, host, localhost quer dizer a minha própria máquina. Se você estiver acessando um banco de dados lá na internet, vai ter que ter o nome desse servidor que está lá na internet e colocar aqui. Porta 5432 é a porta padrão do Postgres. Isso pode ser mudado? Pode, mas é muito raro, tá? Você pode haver uma necessidade, mas não se muda. Em geral, não se muda. Ok? Então, porta padrão 5432. O nome do database? O nome do database é lista tarefas. Lembra? Nós criamos em aula anterior, aqui, olha, o lista tarefas. Ele veio só com esse banco Postgres padrão e nós criamos este banco para gente. Então, tá aqui, olha, lista tarefas. Username. Quando você cria um banco no Postgres, você pode criar um username aqui, olha, você pode vir aqui em Security e criar aqui outros usuários, trabalhar com os privilégios, dar acesso, etc. e tal. Mas ele te dá um usuário padrão chamado Postgres. E esse usuário padrão que a gente vai usar, por enquanto. Hoje a gente pode mudar esse nome. Estou usando o usuário padrão. E a password, você lembra que quando a gente instalou o Postgres, eu coloquei uma password padrão, eu até falei, anota porque não pode esquecer. Eu botei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Óbvio que essa senha é uma senha exclusivamente para fins didáticos. Na vida real você não pode usar uma senha dessas, porque fica fácil de alguém tentar invadir e quebrar. Ok? Maravilha. Eu estou com a minha connection strings aqui. Agora, eu poderia digitar tudo isso aqui direto no meu código, tá? Eu não precisaria botar nada aqui no meu App Settings. Mas qual é a vantagem? Tem várias vantagens de colocar aqui. Uma delas é que se eu quiser mudar qualquer configuração do banco, eu não preciso parar minha aplicação, mexer no meu código, alterar, compilar de novo e subir minha aplicação de novo. Principalmente se minha aplicação estiver num servidor, em outro lugar, ainda mais trabalho ainda. Não, eu só vou lá naquele servidor, entro no meu App Settings, mudo, faço um stop na aplicação, start e já está tudo funcionando. Tá? Então, assim, é uma boa prática você colocar isso no App Settings ou numa variável de ambiente, talvez até melhor ainda.